Peço desculpa, estava a vender os meus dólares australianos. A globalização é assim, pode-se gostar ou não, mas ninguém duvida que estamos num mundo profundamente interligado. É a globalização. Para perceber este conceito decisivo, é preciso ter as vistas largas, mas sem abdicar do rigor, ao estilo do Iseg. Eu conheço uma descrição muito clara de um excelente economista. Enquanto toma o seu pequeno almoço do conforto da cama, o habitante de uma grande cidade pode encomendar à distância os produtos mais diversos de todo o mundo na quantidade que entender e esperar recebê-los à porta pouco tempo depois. Pode, no mesmo instante e pelo mesmo meio, investir o património em recursos naturais ou startups em qualquer parte do planeta e participar, sem esforço ou preocupação, dos seus lucros e prémios. Pode viajar para o estrangeiro em meio de transportes baratos e confortáveis, sem qualquer passaporte ou formalidade. Pode ir ao banco, levantar as divisas que entender e partir para terras estrangeiras com o direito a sentir-se profundamente ofendido ou surpreendido com qualquer pequena interferência na sua viagem. Mais importante do que tudo, para ele, esta situação é normal, certa e permanente e qualquer desvio lhe parece algo anormal, escandaloso e evitável. Mercadorias, os capitais financeiros e, por fim, pessoas têm a liberdade e a capacidade de cruzar as fronteiras políticas. Para isso, é necessário condições institucionais e tecnológicas. Há uma situação de globalização, quando estes três fluxos se movem com poucos obstáculos. É o que os economistas chamam um mundo plano. É uma ótima descrição do nosso tempo, não é? Só que não. Na verdade, é um texto escrito há mais de 100 anos por o grande economista Keynes a explicar como era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Surpreendido? Pois é, a globalização não é um exclusivo dos nossos tempos. Na realidade, inaugurou-se há 200 anos e na sua juventude era até mais radical. Mas quando é que começou? Muitos portugueses acham que a globalização se inaugura com os descobrimentos, em particular com a grande viagem de vasta gama. No entanto, do ponto de vista económico, isso não está correto. O comércio entre a Ásia e a Europa era limitado a alguns produtos, como especiarias, seda ou porcelana. Porquê? Porque a capacidade dos navios à vela não permitia grandes cargas. Só era lucrativo transportar estes produtos, leves mas com grande valor. Produtos essenciais, como os alimentos ou as matérias-primas, eram demasiado pesados para o seu preço. Durante 300 anos, houve trocas à escala do globo, mas não globalização. As origens da globalização não se encontram nos oceanos, mas em Viena, no interior da Europa Central. Foi aqui que, em 1815, se encontraram os representantes das potências europeias para decidir os destinos do continente. Depois da derrota de Napoleão e de quase 3 séculos de guerras contínuas, as grandes potências, finalmente, embainhavam a espada. O resultado destas negociações pode ser descrito como a paz dos 100 anos. Até à Primeira Guerra Mundial, em 1914, as grandes potências europeias conseguiram, quase sempre, resolver as suas disputas diplomaticamente. À medida que a paz se foi estabelecendo, sem coordenação entre si, sem tratados, sem acordos, sem ONU, claro, vários países europeus mudaram as suas políticas. Passaram a ser livre-cambistas ou liberais, isto é, a remover os obstáculos às trocas entre os países. Em resultado, alguns países europeus começaram um processo de especialização, ou seja, a exportar os produtos para os quais têm as condições de produzir a preços mais baixos, mais competitivos, e a importar os bens vindos de países mais eficientes na sua produção. Este processo afetou apenas o norte da Europa. Para haver globalização, era preciso que ele envolvesse o mundo inteiro. Ora, isso só aconteceu depois de uma inovação radical, a navegação a vapor. Está tudo condensado nesta pintura de William Turner. Um nobre veleiro, uma fragata veterana da Batalha de Trafalgar, que garantira à Grã-Bretanha o domínio dos mares em 1805, é um símbolo de uma era heroica marcada por constantes guerras. Embora grande e majestoso, faz a sua última viagem para ser desmantelado nos taleiros. Para o transportar, está um navio sujo, atarracado, que expele uma fumaça escura. Apesar das suas pequenas dimensões, tem a força necessária para transportar este nobre vaso de guerra. É um futuro sem a beleza do passado, mas com muito mais eficiência. Com a navegação a vapor, era possível a especialização à escala mundial. Os diferentes territórios passaram a produzir não apenas as suas espécies nativas, mas sim os produtos mais indicados segundo as condições económicas. O mundo transforma-se num grande laboratório experimental. Agentes secretos britânicos conseguem contrabandear a planta da borracha da Amazónia para o Extremo Oriente. A planta e as técnicas do chá, até aí um exclusivo chinês e japonês ciosamente guardado, são transplantadas primeiro para a Índia e depois para a África. Fazendeiros brasileiros aclimataram o gado indiano ou o café da Arábia às condições do país. Isto implicou alterações ecológicas que ainda hoje marcam o planeta. A especialização transformou por completo alguns países. Para muitas economias, porém, a globalização permitiu o crescimento, não o desenvolvimento.
já que o seu território foi dedicado à produção de uma gama muito limitada de bens. São Tomé e Príncipe especializou-se no cacau. Em Angola, a borracha correspondia a 2/3 das exportações. Mas o melhor exemplo é a Gâmbia. No século XVI, os portugueses transplantaram os amendoins da América para a costa ocidental da África, incluindo para o rio Gâmbia. Várias potências coloniais, incluindo até a Polónia e a Lituânia, ocuparam este espaço. Mas foi só em finais do século XVIII que houve uma ocupação definitiva da Foz do Gâmbia por comerciantes ingleses. No entanto, os franceses, instalados em Dakar, tinham também ambições sobre o vale do rio Gâmbia. O desenvolvimento da indústria chocolateira francesa em 1840 fez com que a procura mundial por amendoim explodisse, tornando o rio Gâmbia muito apetecível. Em 1844, os amendoins representavam já 63% das exportações deste território, quase todas destinadas para a França. O interesse da indústria francesa era grande. No entanto, ao invés de entrar em guerra, as duas potências, França e Inglaterra, preferiram fazer um acordo. Os ingleses ficariam apenas com uma faixa de 10 km nas duas margens do rio Gâmbia. Porquê 10 km? Precisamente porque este era o alcance das peças de artilharia montadas no navio a vapor, a canhoeira. Ao contrário do que acontecera nas eras passadas, franceses e ingleses preferiram um acordo com uma fronteira desenhada a tiros de canhão. Nasce assim a Gâmbia, um país com uma das mais originais fronteiras do planeta. Ainda hoje o mapa do mundo mostra as cicatrizes da globalização. A primeira globalização assiste também a uma novidade absoluta, que hoje é banal e da qual toda a gente gosta: o investimento estrangeiro. A partir de 1870, quase todos os governos assumem o compromisso de convertibilidade. Ou seja, todas as moedas nacionais podem ser trocadas por uma quantidade equivalente em ouro. Com este sistema, chamado padrão ouro, os investidores dos países onde as poupanças são maiores investem com toda a confiança em países periféricos, onde o capital financeiro era muito mais escasso. No apogeu deste processo, 50% da poupança do país mais rico do mundo, a Grã-Bretanha, era investida por ano em recantos distantes do mundo. Este fluxo de capital permitiu que países relativamente pobres e sem grande base financeira tenham adquirido infraestruturas de última geração, como os comboios. O fluxo de trabalhadores é o aspecto mais importante. Graças aos grandes transatlânticos a vapor, é possível inaugurar algo totalmente novo na história. Ao contrário dos antigos movimentos populacionais, este envolvia motivações puramente económicas. Os imigrantes europeus não eram refugiados, eram sim agricultores e trabalhadores à procura de terras com rendas baixas ou então de salários altos. Muitas vezes, o próprio governo dos países de acolhimento acelerou este processo. Por exemplo, o imperador do Brasil oferecia terras e até o preço da passagem aos imigrantes. O resultado é que a maioria dos atuais habitantes do Novo Mundo descende dos participantes neste processo. Se os italianos, irlandeses e alemães pobres foram para o Novo Mundo adquirir terras e ganhar salários mais elevados, o resultado foi igualmente bom para os seus primos que ficaram na Europa. Nos países de imigração intensa, os salários subiram, ajudando assim também os que ficaram. Mas se a globalização era tão benéfica para todos os países envolvidos, por que razão terminou? As origens na Primeira Guerra Mundial não estão na economia. O gigante adormecido em Viena em 1815 acordou do seu sono de um século, a guerra entre as grandes potências. As primeiras vítimas são as fronteiras abertas. As instituições, as políticas e a tecnologia foram convertidas para a maior mortandade da história até então.